Olá, meu povo, está no ar mais um iPod, o podcast da SMAP. Toda sexta, um papo bom e útil. O tema de hoje é endividamento pessoal. Se esse é seu caso, muita calma nessa hora. Tanto o iPod quanto as nossas convidadas de hoje podem te ajudar. E quem são elas? Estão aqui comigo hoje no estúdio da SMAP, Vivian Tavares, gerente de projetos estratégicos do Pró-Endividados, aqui do Tribunal de Justiça de Pernambuco. Bem-vinda, Vivian. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E também Laurileide Silva, professora do Departamento de Ciências do Consumo da Universidade Rural de Pernambuco. Bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Inclusive, ela aceitou o nosso convite, viu, gente? Ela está de férias, mas ela veio. Obrigada, Mônica Alcântara. Obrigada ao pessoal aqui da SMAP pelo convite. Muito obrigada. Imagina, eu sei que você vai poder colaborar muito com a gente hoje nesse papo, não é não? É verdade. Vamos começar bem no comecinho? Vamos lá. Vivian, existe uma lei, existe uma lei bem recente, não é isso, de 2011, que regulamenta o superendividamento pessoal. Isso. Como é essa lei? Então, a Lei 14.181, de 2021, ela vem regular, ela vem modificar o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso, que é uma parte bem vulnerável nessa questão de consumidor, né? Então, essa lei, ela vem trazer alguns cuidados, a prevenção ao superendividamento, o cuidado que a gente deve ter quando vai buscar o crédito e também algumas soluções para depois da pessoa se endividar, o que é que vai buscar para poder resolver sua condição. Então, basicamente, ela atende ou ela busca, né, cuidar um pouco mais do Estatuto do Idoso e Código de Defesa do Consumidor. Exatamente. Você disse que eles são mais, digamos assim, frágeis, Isso. né? O que é mais comum a gente encontrar? Em relação a dívidas? Sim. Bem, a gente percebe, né, no dia a dia nosso atendimento lá na gerência, que a gente vê muitas pessoas endividadas em relação ao cartão de crédito, cheque especial, né, muitos idosos. A gente percebe também pessoas que não conseguem realmente administrar bem o seu dinheiro. Pessoas que, é uma situação importante, é que emprestam o seu crédito para um terceiro. Tá? Isso aí a gente vê todos os dias. E geralmente a gente faz algumas palestras, alguns cursos, e a gente diz assim, olha gente, usa o cartão de crédito como a gente usa a escova de dente. A gente não empresta. Né? É seu, é de uso pessoal e intransferível. Inclusive, no próprio cartão de crédito, ele já vem atrás. Uso pessoal e intransferível. O cartão de crédito, ele é bom? É. Se a gente souber fazer um bom uso do cartão. Se a gente não souber, realmente ele pode ser um grande vilão, tá? Em relação ao consumo e ao superendividamento. Professora, eu vou ser muito sincera, eu não sabia que existia, deixa eu ler aqui, um departamento de ciências do consumo. Como é que funciona? Eu fiquei imaginando aqui a importância, né, do consumo para se ter um departamento de ciência do consumo. Sim, nós vivemos numa sociedade de consumo. Todos os momentos da nossa vida, seja no smartphone, na televisão, no rádio, a gente é estimulado a consumir. Mas a gente não tem uma formação para educação para o consumo. Por exemplo, a gente tem visto muitas crianças deixam de beber água para tomar aquele líquido preto que é socialmente aceito para consumir. Deixam de comer frutas e verduras saudáveis ou uma alimentação mais saudável para comer todos os fast food, junk foods e tudo mais. Então, a gente vive hoje numa sociedade de consumo e a gente não tem formação para o consumo. A gente não sabe, por exemplo, como administrar o cartão de crédito. O que são juros? O que é investimento? A gente sabe, por exemplo, como é que funciona o Tesouro Direto. É interessante fazer investimento na poupança, no Tesouro Direto ou na Bolsa de Valores. A gente, às vezes, nem sabe como funciona esse mundo do consumo. Então, o bacharelado em Ciências do Consumo na Universidade Federal Rural de Pernambuco, a gente criou o curso em 2017 e está lá formando... um curso recente, né? Recente, exatamente. E a gente forma profissionais para pensar a produção, o consumo e as relações de consumo.
né, dentro dessa sociedade que cada vez mais estimula a gente a consumir, o processo de consumismo e a questão ambiental, social, econômica, enfim, a gente busca a formação nesse sentido. Eu estava ouvindo a professora falar e fiquei imaginando aqui quantas vezes a gente não já ouviu em várias situações, a gente já deve ter comentado. Nossa, era tão bom que eu tivesse aprendido educação financeira, na escola, né? Eu devia ter economia doméstica, né? A gente faz muita ligação com a economia doméstica com a dona de casa, e não necessariamente é isso, né? Sim. Todas as nossas contas diárias. Eu vou dar um exemplo. Hoje, uma criança com 14 anos, uma adolescente com 14 anos, já pode ter uma conta corrente. Digital, né? Digital. Já pode ter conta digital. E aí, ele vai usar os produtos, como é que ele vai administrar esse recurso que entra, o recurso que sai. Ele já pode, inclusive, aos 16 anos, começar a sua aposentadoria. Ele já pode fazer alguns investimentos, mas muitos não conhecem, não sabem. A nossa prática, normalmente, na sociedade, é de pagar e não de investir, né? A gente tem um recurso escasso e a gente, muitas vezes, não tem o conhecimento e a informação de como administrar esses recursos. Se a gente tivesse isso desde a infância, desde a educação infantil, muita coisa na nossa sociedade seria diferente. E quando você fala educação infantil, é importante a gente observar, porque todos nós somos consumidores, né? Todos nós. Antes mesmo da gente nascer, a gente já está consumindo. A mãe da gente já está comprando enxoval, já está comprando aquilo. Eu quero isso aqui, atenção para isso, né? E aí? Somos consumidores e como é que a gente fica em relação ao planejamento, à educação financeira? Isso realmente era para vir uma coisa desde a infância mesmo. Até porque, numa situação como essa, né, que a professora falou, mas o adolescente tem ali a possibilidade de ter uma conta, mas ela vai ser administrada pelos pais. E às vezes nem os pais conseguem administrar, né? E cuidar disso mesmo, e saber como orientar em como é que ele vai utilizar aquele recurso, né? Isso, as famílias, de uma forma geral, né, elas não têm esse conhecimento, elas não têm essa prática. E muitas vezes reproduzem aquilo que já aprendeu dos seus pais, dos seus avós. Por exemplo, é melhor comprar ou alugar uma casa? É melhor ter um carro ou andar de Uber? Então, são essas coisas que muitas vezes as pessoas não param para fazer o cálculo, para fazer um planejamento financeiro, para realmente verificar o que é mais interessante, o que é mais importante, o que é que realmente eu vou ter, o recurso que eu tenho para poder administrar, para poder distribuir dentro das minhas necessidades. O que é prioridade, né, de gasto dentro da família, porque realmente essa questão da dívida é uma coisa que influencia muito na família. Né? Então, a gente tem que observar que o planejamento financeiro precisa ser feito em conjunto com os familiares. Que às vezes a gente fica com essa questão, não, eu gasto, a gente percebe às vezes, a gente mulher que convive com outras colegas, tudo, de que, não, eu faço compra, mas eu nem mostro meu marido. Eu levo a bolsa e eu escondo no guarda-roupa. Sim, mas esse dinheiro, né? Você usa o dinheiro só em casa, se você é família, o dinheiro seu provavelmente vai ser de toda a família. Então, aquela utilização precisa ser planejada em conjunto. Eu fiquei com uma dúvida hoje, um pouco antes da gravação do nosso programa, conversava com uma colega na sala e falando sobre o tema, e ela me disse assim, Mônica, você não acha que a pandemia colaborou com o endividamento das pessoas? E eu fiquei pensando assim, mas como? Se as pessoas passavam mais tempo em casa, né, e a gente fala assim, durante a pandemia eu me desapeguei tanto de algumas coisas, né? Por outro lado, você está em casa, você acaba investindo em outras coisas, né? Para vocês, a pandemia colaborou ou não com esse processo? De uma maneira geral, claro. Sim, com certeza. A gente tem visto, existe uma pesquisa mensal da Confederação Nacional do Comércio que mostra que hoje nós temos em torno de 60% da população brasileira endividada e desses 60%, 10% em torno super endividada. Então, com a pandemia aumentou sim. Por quê? Muitos perderam os empregos, a renda diminuiu e o custo das famílias aumentaram. Então, o custo aumentou. Então, por exemplo, a alimentação, se você trabalha, se você sai, você prepara e sai. E se você está em casa, você consome mais. Energia, água, os itens que você utiliza em casa, o custo da família aumentou e a renda diminuiu. Então, só nesses dois
A gente já pode considerar que houve um aumento do endividamento, infelizmente. É importante observar, porque quando a gente fala em endividamento, existem os tipos de endividamento, né? Então, existe o tipo de endividamento ativo, que é quando a gente realmente vai lá e faz a compra, né? Busca o crédito. Comprar, eu decido conscientemente comprar, mesmo que seja de forma errada, né? Então, assim, é o ativo, né? Eu estou buscando. E existe o endividamento passivo, que é o que aconteceu muito na pandemia. Que o endividamento passivo é quando você acaba ficando numa situação de endividamento que independe de sua vontade. É o emprego que você perdeu, é uma renda que diminuiu, é alguém da família que contribuía, e que adoeceu, ou que contribuía, que faleceu e não tem mais aquela renda. Então, esse endividamento passivo cresceu bastante, né? A gente se vê nessa situação, poxa, eu não dei causa, né? Eu não fui lá e comprei, mas eu estou sim endividado. E agora, o que é que eu faço? Né? Isso, eu fico imaginando, isso tem um efeito psicológico bastante pesado, né? E aí, como você falou, não é só em mim que rebate em todo mundo, né? As consequências disso é da família inteira, né? E a qualidade de vida, né? A qualidade de vida, porque o endividamento, ele mexe muito com a dignidade da pessoa. Né? Não é só a questão, a consequência não é só em termos de inadimplência, é uma consequência também psicológica, é uma consequência física e moral também. Né? A gente realmente, a pessoa honesta e que consome, que paga suas dívidas, quando se vê nessa situação no endividamento passivo que não consegue, aquilo ali mexe totalmente com a pessoa. Né? Então, é importante observar que o que devo fazer, a quem buscar, né? Porque precisa sim de ajuda. E não se fechar e esconder. Você está com dívida, não é familiar, não é situação, ou com amigos, ó, vamos sentar, minha situação é essa, tenho que resolver. Né? E não ficar, porque já acaba gerando esse tabu e a tendência é a gente ir buscando e escondendo e fica com vergonha, mas não, é natural. Tá? Acontece. Essa era uma pergunta que estava prevista aqui para eu fazer para vocês, que é, as pessoas têm vergonha de dizer que estão endividadas, independente do motivo, né? Porque eu acho que acaba chegando a ser uma coisa assim meio, nossa, fui incompetente em administrar, né? Administrar o meu dinheiro, a minha vida. Infelizmente, vocês sentem isso? Muito. É tanto que, muitas vezes, quando eles vão procurar ajuda, né, eles já estão realmente mais do que com a corda no pescoço. Né? Porque foi tentando resolver. Tentando sozinho, escondeu da esposa, ou então escondeu do marido e tal. E quando viu, pronto, aí explodiu, não dá mais. Podia ter resolvido antes, né? Ter buscado algumas soluções mais fáceis e estratégicas. E aí, quando busca, a gente já está. E assim, a forma sensível que ele busca, né? Porque no pró-endividados, na gerência, o consumidor endividado, superendividado, ele busca voluntariamente. Mas, assim, é cotidiano de que quando ele chega lá, realmente você vê aquela energia, é como se a pessoa tivesse fracassado. Sabe? Então ele está muito sensível, ele chora, poxa, a gente, no primeiro contato da triagem é como se fosse uma terapia ali. Porque realmente é muito importante esse acolhimento, que mexe muito realmente com a dignidade da pessoa. A gente vai chegar nesse passo a passo. Tá ok. Mas eu ouvi vocês duas falando e eu ouvi dois termos diferentes. A gente ouviu endividamento e superendividamento. Qual a diferença disso? Então, o endividamento é quando você pega um crédito, seja no cartão de crédito, no cheque especial ou consignado, ou seja lá como for, você pega um crédito e você tem que devolver. Então, você está endividada. Tipo, eu vou pagar as minhas parcelas. Vai pagar posteriormente. Isso, né? Isso é a dívida. Se você tiver dinheiro para pagar, ótimo. Estou endividado, mas você sob tem controle. Recurso, você tem recurso para pagar. Nessa situação, o endividamento não se torna um problema. O problema é quando você está devendo e você não tem o dinheiro para pagar e essa dívida compromete o que a lei chama de mínimo existencial. Então, você precisa de um mínimo existencial para pagar alimentação, energia, água, transporte, comunicação, lazer, né? Tudo isso são direitos. E quando você não tem, quando você compromete esse mínimo existencial, aí você está numa condição de superendividamento. Que você, enfim, você deve muito mais do que você tem condições de pagar.
E mesmo com a sua renda, mesmo com tudo, todos os bens que você tem, não cobre ainda o que você tem de dívida. Entendi. Então, eu posso estar endividada e não super endividada. Exatamente. E Eu tô pode estar endividada e pode estar endividada sem ter nenhum transtorno. Isso. A gente tenta lá na Universidade Rural de Pernambuco desmistificar um pouco essa questão da dívida, né? Eu sou uma pessoa endividada, eu compro no cartão de Isso. crédito, mas eu tenho um Exatamente. recurso para poder pagar. Se hoje eu quiser quitar minha fatura é todo início do mês. Mas hoje é dia, sei lá, final do mês, e se eu quiser quitar hoje, eu tenho dinheiro para quitar. Então, a dívida em si, ela não é o problema. O problema é você não ter o dinheiro para cobrir aquela dívida. A dívida, às vezes, é até a solução, né? Assim, tipo, a solução para eu ter alguma coisa. Então, eu vou me planejar e eu vou reservar tantos reais ou tantos por cento, né, da minha renda para alcançar alguma coisa que eu desejo, né? Que eu planejei durante muito tempo, enfim. E aí a gente está trabalhando também na questão do cartão de crédito. O cartão de crédito é o vilão? Ele é o grande problema da população? Então, a gente está desmistificando também. Então, por exemplo, o cartão de crédito paga um jantar para mim no shopping todo mês. Ou paga a minha conta do celular. Isso. Opa! Ou paga milhas. Ou né? paga Viagem. milhas, exatamente. Ou me Exatamente. proporciona estar na sala VIP, no aeroporto. Então, eu tenho que saber. O cartão de crédito em si é um plástico. Então, é você que tem que mandar no cartão e não o cartão mandar em você. Ele tem que entender quem é que dá as ordens, né? Exatamente. Exatamente. Porque ele tem uma questão psicológica grande, porque quando a gente sai com dinheiro, né? Digamos, eu tô com um dinheiro X, uns R$ 200, eu ponho na minha carteira e saio. E aí eu vou gastando, eu vou sentindo, diminuindo, né? Ele tá indo embora. Ah, ele então não tá vou nem indo embora. trocar esses R$ 100 aqui, porque é mais difícil, É, né? de gastar. exatamente. Tá indo Se eu trocar embora. em 10 de 10, eu vou gastar mais rápido. Se eu ficar com uma nota de 100, Exatamente, a gente sente, né? A perda, tá indo embora. aí fica aquele apego, né? Assim, com as Isso. notinhas. Agora o cartão, não, ele vai e volta. E o perigo agora? O cartão no No celular. celular. E o Pix? O cartão no celular, meu Deus, que eu digo, não vou sair, não vou nem levar o cartão. Ok. Aí tem um celular, que é só você encostar assim, ó, e já foi, né? Então a gente vai cada vez sentindo mais não sentindo, na verdade, essa saída do dinheiro, essa perda. Né? Então, uma das orientações que a gente dá, inclusive, para quem está super endividado, é justamente nessa utilização, né, do cartão de crédito, evitar usar realmente o dinheiro, a espécie, para você ir sentindo e se acostumando do que está saindo e perdendo o que você está utilizando. E hoje é o que é mais difícil, né? Você sair com dinheiro em espécie. Isso. Eu acho que eu brinquei agora, mas sobretudo com a raro. questão do Pix, né? Tudo a gente paga no Pix. Se a gente descer aqui e decidir comprar uma pipoca ali embaixo, você paga com Pix, né? É. Então, se bem que eu acho que com Pix a gente também sente a saída, né? Porque na hora chega um recadinho de Chega amor, a assim, né? mensagem. Chega a mensagem. Mas eu assumo, eu sou essa pessoa. Dificilmente você vai me encontrar com dinheiro em espécie na carteira. Mas é uma raridade, né? O dinheiro em espécie está virando... Tô me sentindo culpada agora. Uma- Já vou sacar. O dinheiro em si, ou Pix, depende da pessoa, depende da forma. Então, se você sabe que você tem, sei lá, R$ 100 para gastar com besteira, café, pipoca, seja lá o que for, você sabe que tem aquele recurso. Se você não consegue se limitar, aí sim, você saca o dinheiro. Existe uma técnica que chama técnica dos envelopes, que é quando você recebe o seu salário, você já vai destinando o que vai para onde. Então, eu tenho... você tira todo o recurso das despesas fixas, né? Água, energia, Internet, aluguel, telefone, transporte, tal. Educação. Fixo, deixa lá. E aí agora, pronto, sobrou, sei lá, R$ 500. Nossa, é milionária, né? Sobrar R$ 500 no salário. Depois de pagar, né? Eu já E tava aí- querendo saber quanto é que ela ganha. Aí você vai, R$ 50 vai para lazer, R$ 50 vai para eu gastar com o que eu quiser, na hora que eu quiser, R$ 100 vai para, sei lá, questão da beleza, enfim, você vai organizando da forma que você... Se você conseguir fazer isso com Pix ou com dinheiro espécie, aí é você que vai saber a melhor forma de você administrar. O que eu tenho observado de uma forma geral na questão do endividamento das pessoas é que muitos não querem diminuir o padrão de vida. Deve muito, e aí se reduzisse algumas despesas, poderiam respirar um pouco mais nos meses seguintes, mas aí não quer diminuir o padrão de vida.
Porque na sociedade de consumo, a pessoa que trabalha em determinado lugar, que faz determinado serviço, ou seja lá o que for, Não pode estar limitada a tem que alguma ter, coisa, né? tem que ter, né? Eu sempre começo as oficinas de individualidade, dizer, tem que ter. Aí eu faço essa dinâmica, né? Professora, doutora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, tem que ter. Aí o pessoal tem que ter. Carro do ano. Veja, não é qualquer carro, é o Exatamente. carro do Do ano. ano. O celular mais top, não pode ser qualquer celular. Tem que ter casa na praia, tem que ter casa no campo, tem que ter. Nossa, gente, eu tenho que ter tudo isso. Então acabou. Eu não sou a pessoa que vocês estão falando. Então, Agora, lembrando também, né? Porque assim, a gente fala de educação financeira e tal, e o pessoal diz, mas eu vou viver uma vida restrita, sim. né? Limitada, Limitada, né? eu Não posso mereço. nada. É. Eu não vou curtir. Estudei tanto, né? Estudei, eu trabalho, eu não vou. Vai sim, e deve. Vou me mimar, né? A gente deve sim ter o lazer, ter essa questão, eu quero me cuidar, minha beleza aqui, o meu lazer aqui, a futilidade aqui, vamos dizer, mas tem que estar, se ele estiver dentro desse planejamento. Isso. Ele estando dentro do planejamento, vale sim. A gente precisa e pode e deve sonhar, por exemplo. Sim. Poxa, eu quero fazer uma viagem? Quero. Então, assim, então vamos se planejar para isso. Né? Vamos lá, família. Não, eu quero ir para a praia todo final de semana. Que bom. Tá cabendo no orçamento? Cabe como? Qual é o nível da praia? É a praia andando de lanche ou é a praia indo lá e levando seu lanche? Isso. Né? Vamos fazer caber no nosso orçamento, então, né? Vamos. Porque não é errado sonhar, não é errado Sim. se cuidar, não é errado usufruir do lazer. Ter o melhor né? celular. Isso, né? não é há nada problema, disso. Não é quando a gente fala em planejamento, não diz, então, não, esquece, deixa essas meninas estão falando, pelo amor de Deus, a gente não vai fazer mais nada. Não é isso. Tá? É fazer dentro da possibilidade e com planejamento. Vocês estavam falando aí, eu lembrei. O meu irmão, assim, admiro muito ele nesse ponto. Que você falou de botar a família, né, para colaborar com o processo e tal. E eu lembro que você começou a falar desse negócio da teoria dos envelopes, e ele é o rapaz da planilha, né? E aí, os filhos estavam querendo novos computadores. Eu acho que era isso a época, computadores. E eu achei muito legal, porque eles tinham entre, sei lá, acho que 9 e 10 anos. E eles colocaram os dois na mesa, né? Ele e a esposa colocaram os dois na mesa e disseram, olha, aqui estão todas as nossas contas. Isso. Certo? Todas as contas da casa estão aqui. Nós temos aqui tantos reais, por exemplo, para o lazer. Vou chutar aqui. R$100 por mês é esse dinheiro que a gente tem. Então, dividindo pelas 4 finais de semana do mês, nós temos R$25 para gastar. Se a gente gastar mais de 25 em um final de semana, a gente já sabe que no próximo a gente vai ter que gastar menos. Então, a teoria vai ser, vocês administram os gastos do final de semana. Se vocês conseguirem gastar dentro desse valor, a gente vai ter tanto aqui para os computadores. Separando. E eu achei isso sensacional, sabe? Sensacional. Porque eles eram pequenos, né? Sim. E às vezes a gente acha que não, que isso aqui é coisa de adulto. O adulto vai ter que resolver isso aqui sozinho, né? Não subestime a inteligência das crianças, de forma alguma. E é exatamente isso. A gente perguntam direto, né? A mídia pergunta direto. Levar ou não crianças para fazer a compra do material escolar? Levar ou não crianças para o supermercado? Lógico, tem que levar. Agora, antes de eu sair, eu tenho que dizer quanto que tem para gastar, o que vai comprar e alimentar antes. Não existe, né? Existem estudos que mostram que... Até Tiago, você deu aquela risadinha ali agora. Eu acho que ele é aquele que abre um pacote de biscoito no meio da feira, né? Se alimenta antes, às vezes eu levava até água e lanche também, né? Pra hora, porque demora, você vai pesquisar, você vai ver, você vai negociar, argumentar, né? Então, as crianças, é esse momento que a família pode negociar, mostrar. Mostra a qualidade do produto, mostra o preço, mostra a necessidade. Olha, se você levar uma bolsa,
você só vai ter uma bolsa o resto do ano. Mas se esse preço pode ser a bolsa, o a estojo. lancheira, o estojo, Estojo. e às vezes até algum material. Então é isso que a família, né, os pais, os responsáveis, têm que argumentar com as crianças. E é muito importante isso que aconteça desde a infância. Para quando chegar na adolescência, que quiser aquele celular, aquele computador, Aquela calça. aquele tênis, aí você entra numa negociação também. Antes da gente passar para o passo a passo mesmo aqui do programa do Proendividados, Certo. professora tinha falado sobre o cartão de crédito ser ou não um vilão. A gente falou aqui, né, do que é que ele pode nos proporcionar. Então, é preciso conhecer os benefícios que o cartão de crédito traz, é isso? Na verdade, eu preciso conhecer a minha renda. Tem muita gente que tem um salário mínimo, hoje é em torno de 1.300 e um pouco, e tem um crédito no cartão de crédito de R$ 2.000. Então, é desproporcional. Eu posso tem até 3 ter esse cartões, crédito. né? Eu posso ter 10 cartões, eu posso ter 50 mil de crédito no cartão de crédito, mas a minha renda é 1.300. Isso. Quanto é que eu posso comprar de crédito? Qual é a minha margem consignável que eu tenho para poder gastar no crédito? Aí eu tenho que ver as minhas despesas fixas e o que sobra é o que eu tenho para gastar com crédito. Porque eu sei que esse recurso que eu gastei hoje, eu vou ter que pagar no próximo mês. Então, eu tenho que ter o dinheiro para poder pagar no próximo mês. Então, tudo isso tem que ser feito antes. O problema é que o pessoal tira o cartão hoje. Ah, tira aqui que você vai ter 10% de desconto na compra agora, imediata. Aí você vai lá, pensa no 10% de desconto, mas não pensa que, eita, mês que vem eu vou ter que ter esse dinheiro sobrando para poder pagar. Sobrando. Sobrando. Ouviram, né? Sobrando. Se você fez essa compra no impulso, porque a blusinha, porque a calça, porque o sapato estava na promoção, tinha que comprar, enfim, né? A gente depois vai detalhar as 3 perguntas básicas. Se você tem isso, então você tem que repensar a sua vida como um todo. O que é que está te influenciando a comprar, o que é que você tem de renda e o que é que você realmente pode gastar. Uma situação também, né, Laurilene, porque às vezes a pessoa recebe um salário mínimo, né? Aí ele diz, não, eu tenho 1.300, meu cheque especial é de 1.000, então eu tenho minha renda, eu 2.300. tenho 2.300, e o meu cartão eu tenho mais de 2.000. Então, minha renda, assim, jura que pode... Ganho 4.000 reais, né? Pode gastar 4.000 e tantos reais, que aí sai somando tudo. Você porque eu tenho pode. crédito. Agora, você vai ter que Então, gerar renda isso. ou reduzir custo. Que aí reduzir custo o pessoal não quer muito, Não quer né? muito. Essa mágica aí é mais difícil, né? Não? Depois que chega no patamar, né? Você para descer é sempre mais difícil. Mas, Viviane, a gente falou que a lei ela é recente, mas o programa Pró-Endividados do Tribunal de Justiça de Pernambuco não é recente. Não é recente. O programa para endividados ele existe desde 2011. Né? E sempre ele teve esse cuidado, essa atenção com a pessoa endividada e superendividada, tá? Mas em 3 eixos principais. A questão do planejamento financeiro. Que é isso que a gente está falando aqui, Isso, né? e educação financeira. A questão da assistência psicológica e a questão da negociação consensual da dívida, né? Porque não adianta só a gente ter a dívida e negociar, e aí vai voltar a gastar, e sem estar dando essa atenção aí à questão da educação. Do pós, né? Isso, da educação e da questão psicológica também. Então, desde o início que Pró-Endividados surgiu, né, foi instituído aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele tinha esse cuidado. É tanto que a lei veio agora e quando a gente se debruçou na lei, a gente disse, olha, muita coisa que a lei exige hoje, a gente já vem fazendo. Lógico que de uma forma não tão assídua, né? Mas já com Às essa vezes até atenção. intuitiva, né? Isso, mas já com essas questões, né? Então, planejamento financeiro, nós já tivemos voluntários que faziam esse planejamento individual, a gente sempre faz palestras, cursos em outras instituições, a questão da assistência psicológica, fazer encaminhamento
tá? Para algumas instituições, para fazer esse acompanhamento. Então, sempre teve esse cuidado, né? E a negociação da dívida, que a negociação da dívida é uma negociação através da conciliação e da mediação. Ou seja, é uma negociação consensual entre as partes, amigável. A intenção nossa, desde o início, era que trazer todos os credores para uma mesa de conciliação, para ali ele demonstrar a sua condição financeira, os seus débitos e ver o que é que os credores têm para apresentar de proposta e o que ele pode aceitar de proposta que está sendo apresentada. Então, nós sempre trabalhamos dessa forma. A lei ela vem formalizar, né, essa situação, o que nos ajuda também. Tá? Porque a lei vai trazer essa questão do aspecto jurídico, do aspecto da conciliação, e a gente vai trabalhar em cima disso, agora de uma forma mais formal, né? Atendendo aí o requisito da lei. Quais são os serviços que são oferecidos lá? E assim, qualquer pessoa pode procurar o Proendividados? Qualquer pessoa, tá, maior de idade, que esteja endividado de boa fé, né, pode procurar o serviço de forma voluntária, e aí ele lá vai inicialmente apresentar os seus débitos, nós vamos fazer uma avaliação, quais são os débitos, se esses débitos são atendidos pelo Proendividados, que tem que ser... se eles são negociáveis pelo programa, né? Pelo programa, porque o débito ele precisa ser oriundo de uma relação de consumo. Tá? Então, assim, é um cartão de crédito, é um cheque especial, é um consignado, tudo isso, pessoa física, certo? Toda essa dívida ele vai poder ser negociado. Conta de água, luz, água, luz, concessionária de serviço. Exatamente. Tudo isso pode ser negociado lá no Proendividados. Então, a gente vai analisar, vai fazer o cadastro, vai informar ele como é que funciona, porque muitas vezes eles chegam lá, não, eu quero dar queixa, porque o cartão está me cobrando uns juros muito altos, então eu quero fazer uma queixa de juros abusivos, e não é isso. Então, a gente explica que a gente vai fazer uma negociação, a pessoa reconhece o seu débito e aí vai sentar com os credores para tentar negociar o seu débito, tá? E a gente não tem a obrigatoriedade de fazer o acordo naquele momento, certo? No momento da audiência, porque muitas vezes a gente pensa que, não, eu estou movendo a máquina, tá? O pessoal está aqui, veio o credor, a gente senta, e aí fica constrangido de dizer, não, como às vezes a gente numa loja, né, Laurilene, a vendedora chega, isso e aquilo. Não dá, não quero. Então, a gente esclarece muito para ele antes, para ele saber, conseguir dizer o não, tá? Porque aí não adianta, a gente não está lá para forçar. A gente está como meio para ajudar, para auxiliar ele. E não para estar botando ele numa situação mais complicada ainda. Por quê? Se ele vai para a audiência e ele faz o acordo, aquele acordo ali ele vai ser homologado pelo juiz. Ou seja, vai obrigar as partes que estão realizando o acordo a cumprir o que está no acordo. Então, nossa intenção é realmente, se tem condição de fazer, tá bom para você, tá? Cabe dentro do seu bolso, cada um é que sabe quanto é que cabe, né? E essa preocupação do planejamento financeiro é justamente para isso, para que você se prepare para a audiência, para que você coloque... Então, a primeira etapa é, como você falou, esse acolhimento, a triagem, né? o acolhimento e a análise das dívidas. Certo. Né? Depois a marcação da audiência, tá? A audiência em si, que pode resultar num acordo, numa remarcação, para uma análise de uma contraproposta ou num arquivamento, tá? Que nesse primeiro momento de conciliação, ele não é obrigado a fazer o acordo e aí, se não faz, é arquivado sem prejuízo para nenhuma das partes, tá? O que é que não pode ser negociado no Proendividados? Dívidas relacionadas a pensão alimentícia, imposto, dívidas fiscais, sim, pensão alimentícia, imposto e relacionado à habitação. Era essa palavra que eu estava tentando lembrar, habitação, tá? Então, condomínio, não. Financiamento de imóveis, também não, tá? Multa, IPTU, também não, tá? E a questão da pensão alimentícia. E onde é que entra essa colaboração, né, do departamento lá da Rural, de Ciências do Consumo? Eu adorei esse nome. Perceberam, né? De Ciências do Consumo junto ao programa do Proendividados. Então, nós temos várias disciplinas que a gente consegue compreender o consumo, a produção e as relações de consumo. Então, a gente tem disciplina de educação do consumidor, direito do consumidor, comportamento do consumidor, finanças pessoais e das famílias, dentre outras disciplinas que a gente aborda sobre o consumo. Então, a gente pode
tratar sobre o planejamento financeiro, né? Então nós estamos trabalhando nessa parceria de fazer um planejamento das pessoas que estão superendividadas. Então a gente vê primeiro as contas fixas, as contas variáveis, vê a renda, faz um histórico, né, de todas as dívidas e coloca isso para o consumidor para ver, olha, as tuas dívidas são essa, a tua renda é essa e o teu custo de vida é esse. Vamos pensar juntos alternativa em o que é possível. Até porque, se não tiver essa clareza, às vezes chega na audiência de conciliação e Não sabe nem não sabe o que quanto, fazer, se aquela proposta é boa Se ou é não, boa ou não. se ela pode pagar ou não, né? Muitas pessoas não têm a dimensão do que está devendo. É. Não tem noção do que está devendo. Quando a gente puxa o histórico do cartão de crédito, que puxa os credores, que puxa. Que isso mostra. tudo. Então era tudo isso, né? É. Sabia que eu estava mal, mas nem Não, Nem tanto. tanto. E aí, quando mostra a renda, quando mostra as possibilidades, olha, essa proposta não é legal para você. Então, vamos fazer uma contraproposta. E vocês dão esse apoio também? Isso, está sendo feito. Na verdade, o Tribunal de Justiça e a Faculdade Rural, a gente já vem numa parceria mais antiga, né, anterior. E assim, a gente sempre dava palestra, fazia cursos juntos, tal. Agora com a lei, a gente realmente, a Faculdade Rural, ela está dentro, né, está participando realmente do programa, como no nosso fluxograma, como uma etapa obrigatória. Perfeito. Então, a pessoa que vai dar entrada, ela vai passar por esse planejamento financeiro. E aí, a gente tem, lá no setor, tem um espaço especial onde ficam realmente pessoal, os profissionais de lá, da faculdade, dando essa orientação e esse apoio de educação financeira para quem está buscando o setor. Arrasaram, meninas. Muito feliz aí. Com certeza. Né? E vocês, na conciliação, são cartas convite, né? Que são enviadas para ambas as partes. No caso, essas empresas, elas têm que aderir a algum programa ou vocês podem acionar qualquer empresa para uma audiência de conciliação? A gente pode chamar qualquer empresa. Tá? Geralmente a gente chama qualquer empresa. Como o programa já é mais antigo, a gente já tem aquelas empresas que são parceiras nossas. Né? Então, a gente já tinha estabelecido com elas algum termo de adesão ao programa para participar. Então, sempre a gente está fazendo reuniões, inclusive a gente teve no mês de junho uma reunião que nós chamamos todos os credores, né? Porque teve a pandemia, ficamos remoto, né? Então, teve essa questão da lei do superendividamento. Quando nós chegamos, a gente, a lei é nova, vamos montar o fluxograma, né? Então, com a orientação da nossa coordenadora, a doutora Ana Paula, a gente sentou para montar um novo fluxograma. E aí, marcamos uma reunião com os credores para apresentar esse fluxograma para eles. E aí sensibilizá-los, porque como você falou, é uma carta convite, né? Então, às vezes a gente percebe que ele vai lá para a audiência, não apresenta proposta, ou então apresenta uma proposta muito fechada. Então, a gente precisa estar sempre em contato com eles e conversando e vendo, olha, melhor fazer aqui, vamos fazer na conciliação do que judicializar, né? E, enfim, é sempre esse contato aí com eles, com os credores. Mas os resultados são bons, né? São bons. Os resultados do programa aqui, do Proendividade do Tribunal de Justiça de Pernambuco, ele segue um resultado nacional, tá? Era em torno de 40% a 50% de acordos. Tá? Isso é uma estatística. É muito alto, né? Com certeza. Aí o que é que aconteceu? Com a pandemia, a gente foi remotamente. Com essa lei, nós observamos que houve um entrave assim com os credores. Porque quando surgiu a lei, a gente ficou meio, e aí? Como é que vai ser? Né? Vai judicializar, não vai? Isso vai comprometer a gente? E a gente observou no dia a dia que meio que eles, não, para tudo, né? E diminuiu um pouco essa questão dos acordos, do percentual de acordos. Por isso curioso, a preocupação, né? A preocupação nossa, trazer eles, esclarecer, mostrar, para poder realmente voltar a fluir, né? Inclusive, foi criado agora, recentemente, acho que semana passada, um programa Desenrola do governo federal. Isso. Exatamente para tentar melhorar esse processo de negociação, redução da taxa de juros e diminuição do superendividamento. É muito recente, a gente não tem dados ainda, mas a gente tem a esperança que os credores possam se sensibilizar com esses programas, com essas ações e tentar, né, realmente viabilizar para que os consumidores, de uma forma geral, possam sair dessa condição de superendividamento, de endividamento
endividamento. Inclusive para voltar a consumir, né? De Exatamente, forma consciente e equilibrada, né? exatamente. Eu tinha separado uma perguntinha aqui. É realmente possível controlar gastos e guardar dinheiro, mesmo não tendo um grande salário? Porque é caro viver, Sim, né? sim. E eu não estou falando de viver com luxos, Sim. né? Se é que a gente fala luxo, mas não é luxo. A gente já enumerou aqui no começo do programa sim. que são direitos, né? Direitos, Isso, Mas exatamente. Isso. o custo de vida está tão Previstos alto, constitucionalmente, né? Isso. o custo de vida está tão alto que muitas dessas coisas a gente passa a considerar luxo, né? Sim. Passear com o meu filho no final de semana é luxo, né? Para mulheres, comprar um batom, outro batom, né? É luxo, né? Então, assim, é de fato possível. Nós chamamos de estratégias de sobrevivência da classe trabalhadora, né? Anotaram? Veja só, o DIEESE, Departamento Intersindical de Estudo e Estatística Socioeconômica, ele diz que o salário mínimo deveria ser em torno de R$ 6.000 para atender todas as necessidades básicas. O salário mínimo é em torno de 1.300 e um pouco. Então, só esse dado já mostra que a renda é insuficiente. Então, o que é que a classe trabalhadora faz normalmente? É vender um Avon, é vender prestar um serviço, é cuidar de uma criança. Criar né? uma nova fonte de renda. Criar novas fontes de renda, com certeza. Isso acontece muito na classe trabalhadora e a gente tem visto, por exemplo, o que consome mais, e aí existe com essa reforma administrativa que o governo federal está em debate, né, já foi aprovado na primeira instância e está nas outras instâncias para ser aprovado, por exemplo, reduzir os impostos dos alimentos básicos, feijão e arroz. Então, a alimentação hoje consome em torno de 60% do salário mínimo, aqui em Recife. São dados do DIEESE. Então, assim... Pois é, e como é que a gente guarda 10% do que ganha? Isso. Né? Por isso que a classe trabalhadora normalmente sempre tem o que eles chamam de bico, de prestar um serviço, de para além, né? Eu conheço pessoas que são garçons, né? Trabalham como garçom e fazem outras coisas, porque o garçom é à noite, então durante o dia estão trabalhando com outras coisas, né? É difícil, é complicado, mas é possível. É difícil, é complicado. Eu não tiro, assim, a carga de imposto, a carga de trabalho e tudo o que a gente tem, mas eu tenho visto algumas ações. Então, por exemplo, as pessoas que têm dificuldade de renda, existem alguns programas, né, alguns benefícios que muitas vezes elas nem sabem. Eu vou dar um exemplo, conta de energia. Quem tem baixa renda se cadastra no CRAS, né, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e pode reduzir a conta de energia, pode ter desconto em concurso público. Então, são alguns benefícios que, às vezes, a classe trabalhadora nem sabe. A dona de casa, ela pode pagar 5% todos os meses para poder ter uma aposentadoria, ou se acontecer algum acidente, ela ter direito a um benefício, se engravidar, enfim. São coisas que, às vezes, a classe trabalhadora não tem esse conhecimento. E lá na Rural, no Bacharelado de Ciência do Consumo, a gente tem disciplinas que trabalham essa questão dos direitos sociais, das políticas sociais, né, do acesso às políticas de uma forma geral. Entendi. O Proendividados fez uma cartilha, não é isso? Isso. Ela já está disponível? Onde está disponível? Como é que a gente tem acesso a ela? Essa cartilha, nós temos uma cartilha, né? Sempre tivemos uma cartilha e um folder. O folder, ele traz um teste para ver se a pessoa está super endividada. Eu vi esse Excelente, teste. Eu vou fazer já esse teste aqui. Quer dizer, eu vou perguntar, não vou responder não, tá? Pronto, vou perguntar. um teste para ver e algumas dicas, né? Então, esse era o material gráfico nosso. E uma cartilha que falava sobre o nosso setor, né? Como é que anda, como é que você faz o pedido e o que é que vai acontecer. Eu quero que a gente diga tudo isso aqui também, tá? Pronto, as dívidas atendidas, as dívidas não atendidas, tá? Essa cartilha a gente vem utilizando. Agora a gente está renovando essa cartilha, porque sempre a gente vai atualizando. Né? Então, nós estamos atualizando essa cartilha. Essa cartilha ela fica tanto, né, virtualmente no site do tribunal, como também fisicamente. Então, eu vou lá no site do tribunal e tem uma aba... Tem acesso lá PMEC, na conciliação. No PMEC conciliação no PMEC para endividados. Chega lá, tem acesso a essa cartilha e ao teste
de endividamento, certo? E agora a gente está elaborando uma cartilha nova, que é justamente a cartilha voltada para o servidor. Né? Que eu acho que vai ser outra questão aí que você vai... Já estamos aqui, vamos logo falar. Pois é, existe agora então um braço do Pró-Endividados, né, direcionado para os servidores do Então, tribunal especificamente. o que é que acontece? O desembargador Eric Simões, que é o coordenador do NUPEMEC, que é o Núcleo de Conciliação, tá? Porque o Pró-Endividados, ele é uma gerência ligada ao Núcleo de Conciliação. Então, o coordenador geral, que é o Dr. Eric, ele trouxe para nós essa situação de o endividamento para a gente elaborar um projeto de endividamento, de pró-endividados para o servidor do Tribunal de Justiça. Né? Então, levou para a coordenação e isso foi uma coisa que a gente abraçou com cuidado, né? E, assim, de uma forma muito positiva, porque, aí eu volto àquela questão, todos nós somos consumidores, todos nós estamos suscetíveis a uma situação de superendividamento. Existe esse tabu, entre aspas, esse constrangimento, né? Essa questão de, eu não quero me mostrar endividada, né? Mas muitas vezes a gente está assim endividado, e aí? A gente tem que se preocupar em como é que a gente vai resolver. Então, quando ele traz para a gente essa situação para o servidor, por que não cuidar da nossa casa, né? Dos nossos servidores? A gente no dia a dia percebe que tem alguns colegas que têm a dívida e que não quer levar de jeito nenhum. E às vezes até dívida com credores, que a gente vê que são credores até fáceis de negociar, que ele está perdendo ali uma oportunidade. Já tive questões particulares, dizer, não leva, vem me dar, eu vou preencher sua ficha e vamos resolver isso. E assim, não leve, não quer levar. Então, assim, esse projeto é um projeto novo, né, que a gente vai estar aí lançando, já foi aprovado pela presidência do Tribunal de Justiça, e a gente vai estar levando, acredito que agora no segundo semestre de 2023, em atenção ao servidor do Tribunal de Justiça, nesses 3 eixos de planejamento, assistência psicossocial e resolução, né, a negociação da dívida, com esses 3 eixos, mas uma coisa principal é a questão do sigilo. Né, para a gente inicialmente ter esse cuidado com o sigilo para justamente ajudar essa pessoa que não quer se expor, mas que está nessa situação e a gente tem como ajudá-la. Pois é, eu acho que é isso, assim, procura ajuda, né? Isso. Seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista emocional. Isso. Procure ajuda. Tem gente que pode te ajudar. E não né? precisa procurar já com a corda no pescoço. Isso. Se você está pensando em comprar um carro, se você está pensando em comprar uma casa, se você está pensando em se endividar, procura o Pró-Endividados, procura o Procon Pernambuco, o Procon Recife, os Procons de uma forma de defensoria, né? Porque você pode ter uma orientação antes da dívida. Isso. Se essa dívida ela é viável ou não para você, se tem outras possibilidades, se tem outras fontes de crédito que seja para você adquirir um bem ou um serviço. E se não é o caso, se não é uma dívida que você quer ainda contrair, né? Se já está endividado, já está apertado, fica com vergonha não. Ninguém vai ficar lá perguntando para você, por que você não perguntou antes, né? Não estamos aqui para isso, né? Até mesmo porque a gente sempre diz, quem está procurando pró-endividados é porque quer resolver a sua situação. Isso. É honesto, né? Está comprando e quer resolver. Porque quem não está afim de pagar, quem não tem essa situação, não liga... Esse incômodo, né? Esse incômodo, vamos dizer assim, ele não passa nem na calçada do fórum, eu digo. Eu digo, se está aqui, então o acolhimento primeiro da gente é isso. Se está aqui, vamos lá, a gente está junto, vamos resolver. Vamos buscar. É o primeiro caminho, né? Porque a gente está ainda na conciliação. Na verdade, é o segundo, né? Tem a questão administrativa, que ele pode buscar diretamente com o credor dele, Sim. né? E aí buscar através da conciliação. Então, vamos juntos. Então, a nossa situação lá não é de julgar, por quê. Não existe porquê. Porque tantos porquês. Porque sim. Porque sim, agora eu não quero mais. Vai analisar isso? Não. Estou aqui e agora? Vamos lá. O que é que a gente pode fazer? Que bom. Essa coisa até nisso, né? A empatia, né? A humanização do atendimento. Claro. É essencial em todo canto, né? É porque nós partimos do princípio que todo consumidor e consumidora, eles são vulneráveis. Isso. E existem alguns consumidores que são hipervulneráveis.
que são os idosos, as crianças, as pessoas com transtorno, né? Então, se a gente parte desse princípio, a gente já dá um acolhimento. A gente já sabe que a Isso. pessoa já vem lá com vulnerabilidades, com necessidades, e a gente faz esse acolhimento inicial. E esse sistema, esse capitalismo, realmente, ele é cruel. Ele é Selvagem. forte, Ele é selvagem, potente, né? Não é todo mundo que... Porque às vezes a gente tá... Poxa, eu tô triste, tô sensível, o que é que vem? Ah, não, então eu vou ali. Abra a felicidade. O caminho é esse, né? É. Então, assim, realmente ele tá lá pra... E ele invasor, realmente. Uhum. Quantas vezes a gente tá em casa, de boa, o telefone toca... Tem E alguém uma te oferecendo pessoa alguma coisa, né? oferecendo, e oferecendo não, insistindo, É. né? Eu já recebi telefonema e digo, olha, eu tenho um crédito de, sei lá, 10 mil reais para você. Eu digo, ok, obrigada. Quase um assédio, né? Eu digo, não me interessa. Ah, mas não interessa, a senhora não tá... Eu digo, não estou precisando. Mas a senhora pega esse dinheiro, porque qualquer coisa a senhora faz uma viagem. Eu digo, se for fazer a viagem, Eu vou planejar a viagem, né? por favor. Então, assim, realmente é um assédio grande para quem tem uma orientação, para quem vive o dia a dia nisso. Às vezes a gente cai numa cilada. Imagine quem não tem essa orientação e está na rua e está passando ali na calçada e está o pessoal. Olha o cartão, olha aqui, olha o crédito. Coloca na conta um valor X, né? Liga e diz, aqui a senhora tem 1.000 reais. E não diz, eu estou lhe dando 1.000 para a senhora pagar 3.000. Que é uma coisa muito importante. Tudo bem, digamos que eu estou endividada e eu quero resolver, e o meu que eu encontrei foi pegar um empréstimo, né? Então eu tenho que Vou analisar. reunir todas as minhas dívidas ali, vou pagar um empréstimo, vou pagar uma coisa só. Pagar uma Esse coisa só. raciocínio. Mas eu tenho que analisar o quê? Quanto eu vou pagar disso? Quanto que eu vou pagar? Qual a taxa de juros? Isso, esse credor me oferece a taxa de juros X, esse outro Y, né? E assim, fazer a conta. Gente, é uma coisa assim que... Assim, a maioria absoluta das pessoas que chegam lá pegaram um empréstimo de valor, pode ser um valor mínimo que seja 500 reais, 600 reais, ou até 10 mil reais, 100 mil reais, não fazem a conta, só vem a parcela. Então, a parcela é pequenininha, dá no meu bolso, ok. Aí, quando a gente senta lá no planejamento financeiro, que diz, olha, a senhora pegou 1.000, e aí vai pagar tanto. A pessoa se surpreende. Ou então a pessoa vem pagando, pegou 1.000, aí vai paga, aí abre o olho e diz, eita, eu já paguei. Aí chega lá dizendo, olha, eu peguei 1.000 reais, mas eu já paguei 2,5 e ainda faltam 30 prestações. Eu já paguei o que eu peguei. Eu não devo mais e ainda está me cobrando. Então ela não tem essa noção dos juros. De que nunca você vai pegar 1.000 reais para pagar 1.000 reais com o banco, né? E agora tem uma modalidade que eu acho mais perversa de todas, é cartão de crédito consignado. Até a gente está querendo entender como é que funciona essa modalidade. É uma impressionante. Estou surpresa. Cartão de crédito consignado. O cartão de crédito, né? Ele dá aquele crédito, aquele cartão. Você vai utilizar aquele cartão, mas... Uma financeira vai te oferecer isso, é? Um banco. Um banco. Né? Ele oferece o cartão e é um cartão como um cartão qualquer, tá? Você vai utilizar, mas muitas vezes a gente vê que ele não esclarece, ou então o usuário também não tem essa compreensão de que aquele cartão é um cartão como outro qualquer, e aí ele desconta do seu contra-cheque, desconta do seu salário, um valor mínimo. Então, vamos lá. Eu uso meu cartão consignado, minha fatura é 500 reais. Ele vai lá no meu contra-cheque e desconta 50 reais. Aí... Na primeira fatura. Na primeira fatura. Aí eu digo, tô pagando. Porque na cabeça dele ele tá pagando. Aí vem a segunda. Aí ele desconta novamente 50. E aí minha fatura ficou 450, né? Lá, e mais 500. Aí dá 950. E ele desconta 50. E aí vai juntando. E a pessoa, de forma inocente, eu digo assim, porque quando a gente esclarece, a pessoa fica, não, mas eu tô pagando. Eu não fiz isso, né? Eu tô pagando aqui no meu salário, aqui, tá na folha. Tá na folha, faz 10 anos que eu tô pagando. 10 anos de 50 reais, eu já paguei isso aí há muito tempo. Mas sua conta não é mais 950 reais. Sua conta já gerou juros. Por quê? Eu deveria ter o desconto na folha. Na minha primeira fatura, né, era 500 reais. Eu tenho um desconto de 50 e eu tenho que pagar o restante, os 450. Isso. Entendeu? Então, isso aí não é esclarecido, não é feito e a pessoa fica enforcada durante 1, 2, 3, 10, 15, 20 anos.
Então, minha Pagando gente, na sua atenção, folha. viu? Aí no cartão de crédito consignado. Como era aquele negócio? Corre, Bino, é cilada, né? É cilada. Antes da gente ir para o nosso teste, que eu estou muito curiosa, vamos só deixar claro. Para ter acesso ao serviço, é só ir ao fórum, pode fazer alguma coisa pelo site. Como é que é o acesso mesmo ao serviço Pode do ser Proindividados? presencialmente, tá? E aí de posse dos documentos pessoais, identidade, CPF, comprovante de residência, comprovante de renda e o comprovante da dívida. E aí presencialmente vai lá e demonstra, ou então pelo próprio site do tribunal, tá? E aí tem um link que ele pode dar entrada também. Certo? Mas aí é importante não esquecer que precisa anexar toda essa documentação também, tá? Para a gente poder marcar, analisar e cadastrar e marcar essa audiência. Perfeito. Maravilha. Então, vamos para o teste. A gente tem aí todas as perguntas do teste. Deixa eu localizar aqui. Todo mundo, eu tô curiosa. Os meninos aí, viu, da produção, vocês podem marcar também, tá? Que a gente vai fazer uma conferência depois. Quer? Eu posso contar também, viu? Vamos lá. Aqui, tô bem aqui. Ó. Esse aqui. Aí lembrando Consegue assim, ver? é você ficar de olho quantas perguntas você responde sim, Eita, né? vamos lá. Teste, o teste é: estou endividado? Pergunta 1. Minhas dívidas equivalem a mais de 50% do que ganho? Tcharam. 2. Preciso trabalhar mais para pagar minhas dívidas? Meu salário termina antes do final do mês? Todo mundo ri com essa pergunta. Minhas dívidas estão sendo causa de desavença familiar? Não consigo pagar em dias as contas de água, luz e alimentação? Tenho sofrido de depressão em razão das dívidas? Meu nome está registrado em cadastro, tais como SPC, Serasa? Tenho atrasado o pagamento das minhas dívidas? Já pedi dinheiro emprestado a familiar ou a amigo para pagar as minhas obrigações? Se tiverem alguma dessas situações, pessoa física, procure. E eu ainda acrescentaria mais uma pergunta. Se seu salário atrasar um mês, você fica numa situação complicada? Se você não receber um mês, só vai receber no outro, você fica numa situação complicada? Eu acho que complicada não é um termo que descreve muito bem a situação, não é mesmo? As pessoas, por exemplo, não sabem o que é reserva de emergência. Isso. Não tem, não sabe como montar, não sabe como organizar. E se a pessoa tem uma reserva de emergência, ela consegue respirar quando arrenda um desemprego, uma doença, alguma coisa, né? Então, tudo isso a gente consegue aprender, né? Ou ser orientado lá no Proendividados. Na Rural do Pernambuco Na também. Rural também. No Proendividados, a Ai, gente tem essa orientação também no Procon Pernambuco, Procon Recife, na Defensoria Pública, acho que o pessoal dá uns encaminhamentos lá. Mas procurar os órgãos de defesa do consumidor. De uma forma geral, eles dão todo o suporte para as pessoas e o trabalho excelente lá do TJ, né, que vem desenvolvendo com muita competência e eficiência também. Mas no site do TJ a gente já sabe como é que faz para entrar em contato com o pessoal da Rural também, né? Olha, né? Então, tem o site lá da Rural, tem o Instagram do curso, né? @Ciências do Consumo, UFRPE. E tem o canal do YouTube, que a gente tem algumas coisas lá também. E tem o telefone da coordenação do curso, 3320 6545. Ou 3320 6543. Para quem está acompanhando a gente só pelo Spotify, essa é a hora de você ir lá no YouTube, tá? No canal da SMAP e ver bem direitinho todos os arrobas e todos os números de telefone. Beleza? Tem que dizer também o endereço, né? Do Proendividados. Sim, dentro do tribunal. Isso, que aí é no Fórum Tomás de Aquino, no 2º andar. Perfeito. Mais alguma dica? Porque depois desse teste, ó, tá todo mundo assim, ó. Alguma coisa que eu devia ter perguntado e não perguntei é qual é o recadinho de amor que a gente tem hoje para encerrar o nosso iPod?
A orientação que a gente dá realmente é de não se sentir sozinho, não se sentir abandonado, não se prender na própria caixa, né? Procurar ajuda, sempre que você tem problema de saúde e você não vai buscar, se você tem o carro está quebrado, se você tem algum problema você não vai buscar ajuda, então se você tem problemas financeiros, se você quer orientação para o consumo, procure ajuda, procure os órgãos de defesa do consumidor, que todos eles vão estar de braços abertos, portas abertas para poder atender da melhor forma possível. E sem te julgar, né? Sem julgar. Com certeza. Num ambiente seguro, né? Isso. Algum recadinho, Vivian? Mais, né? Porque esse programa foi recheado de recadinho de amor, não foi não? Não, o recado eu quero agradecer, tá? Esse convite foi ótimo, né? Acho que foi uma conversa realmente descontraída, né? E reforçar realmente essa questão de busca ajuda, né? Você não está só, realmente, tá? E estamos aqui juntos, somos consumidores, né? E vamos realmente resolver ou então tentar ajudar o máximo possível. Tá Perfeito. Meninas, muitíssimo obrigada mais uma vez, de fato. Como eu disse no começo, é sempre um papo bom e útil, né? Sim. Esse nosso com certeza foi. Como vem sendo o iPod, essa tem sido uma busca nossa aqui na produção do iPod, é trazer temas que são de fato do interesse de todo mundo. Se não for do seu, é de um amigo, de um familiar. Então, aqui a gente sempre vai ter um papo bom e dicas ótimas para vocês. Então, muitíssimo obrigada mais uma vez. Obrigada. E até sexta-feira que vem com um novo episódio do iPod.